Quem eram os inimigos da FEB? Contra quem os brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial? Quem eram os inimigos que os pracinhas vão encontrar na Itália? É muito bom ter acesso a conteúdos diferenciados, principalmente de forma gratuita. Mas você sabe como apoiar um projeto como o nosso? É muito simples. Clique nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. E também faça parte do clube de membros, um clube de pessoas que nos ajudam a continuar com esse projeto. Muito se falava da fibra e da capacidade de luta do soldado alemão, bem treinado, preparado, equipado, que tinha a seu favor a mítica da disciplina e da tradição militar germânica. Mas naquele momento, em 1944, as forças alemãs já tinham perdido quase que totalmente o seu poder ofensivo e retratavam o estado geral da guerra na Europa. Os nazistas batiam em retirada em todos os frontes. Em breve, estariam lutando na defesa do Reich, esmagados entre duas frentes de combate, bombardeados dia e noite pela aviação aliada, que destruía as fábricas de armamentos e, ao mesmo tempo, vitimava a população civil, já que os alemães se negavam a pedir o cessar-fogo. Mesmo com as cruéis perdas infligidas aos habitantes das cidades em chamas, transformadas em escombros, seguiam cegamente a determinação do Führer em resistir e lutar até o fim na proclamada Totale Krieg, ou a Guerra Total, até que Berlim fosse então reduzida a cinzas. O norte da Itália representava uma salvaguarda defensiva dos nazistas, mantendo longe da Áustria as forças de coalizão aliadas, que ameaçavam chegar até Berlim, caso as defesas das últimas linhas fossem rompidas nesse teatro de operações. E lá estavam os alemães, lutando em um país que não era deles, enquanto o Terceiro Reich desmoronava. Ao seu lado estavam os remanescentes das tropas italianas, fiéis a Benito Mussolini, compondo um contingente razoavelmente bem preparado, uma vez que pelo menos 3 regimentos da República de Salò, o governo fascista, na parte do território italiano não ocupado pelos aliados, foram enviados então aos centros de treinamentos da Wehrmacht na Alemanha. Mas em se tratando de italianos, uma piada que ficou famosa entre as forças alemãs no começo da guerra contava com uma conversa sobre a reputação italiana entre 2 generais da Wehrmacht. Mussolini entrou em guerra, dizia um general. Tudo bem, precisamos de apenas 10 divisões para acabar com ele, comentava o outro general. Mas ele está do nosso lado. Nossa, então nós vamos precisar de 20 divisões para contê-lo, concluiu finalmente um preocupado general. Se essa má reputação do soldado italiano, em geral classificado como de baixa combatividade, acompanhava-os desde as derrotas sucessivas lá no norte da África e na Grécia, as tropas fascistas que ainda lutavam contra os aliados em 44 fugiam à regra, pois eram consideradas de alta qualidade, especialmente as Bersaglieri, ou a infantaria leve dos italianos, e também os soldados das Alpini, especializados em ações no terreno montanhoso das regiões dos Apeninos. A má fama dos italianos na guerra pode ser atribuída ao péssimo preparo da cadeia de comando fascista, na qual o maior atributo dos militares de alta patente colocados no cargo era tão somente a fidelidade a Mussolini, o líder que levou o país à guerra contra a vontade geral da população italiana. Constatou-se que, quando os italianos lutaram sob o comando de seus generais, sofreram retumbantes derrotas, mas sob o comando dos alemães, eles obtiveram resultados satisfatórios e elogiados até pelo próprio Erwin Rommel, a raposa do deserto. Os mais de 100 mil italianos que lutaram junto dos alemães durante a invasão da Rússia também foram lembrados por sua bravura, mesmo com a derrota imposta pelas tropas soviéticas, que elogiaram a valentia dos italianos em combate. Talvez esse elogio se devesse ao fato de os russos terem conhecimento de que os integrantes da resistência, os partigiani, eram comunistas. As tropas alemãs que chegaram à Itália deviam sentir-se aliviadas ao deixarem para trás a luta encarniçada no fronte russo, de onde muitos homens foram deslocados, mas aquela não seria uma viagem de férias ao Mediterrâneo. Em 1944, a Itália era um país dividido e se encontrava em plena guerra civil, propagada entre os muitos grupos de guerrilheiros comunistas, socialistas e nacionalistas cristãos que engrossavam o caldo das forças que lutavam contra a Wehrmacht.
O comando das forças alemãs no fronte italiano ficou a cargo de um de seus militares mais renomados, o Marechal Albert Kesselring. No início de sua carreira, ele foi chamado por Hermann Göring para a reconstrução da Luftwaffe quando organizou as tropas de terra da Força Aérea Alemã. Desde o início da guerra, Kesselring foi um dos poucos comandantes alemães a participar de todos os frontes da luta, na Polônia, Países Baixos, França, União Soviética e também no norte da África. Naquele fronte, era o comandante em chefe das forças alemãs, desentendendo-se constantemente com o lendário general Erwin Rommel, que só aceitava ordens diretas de Hitler, por sinal. Durante as operações, Kesselring alertou Rommel sobre o perigo de estender demasiadamente suas linhas de suprimento, tornando-se uma das causas da derrota do Deutsches Afrika Korps, as forças alemãs do norte da África, em maio de 1943. Em seguida, após uma rápida passagem pela Itália, onde planejou as defesas do território, Rommel foi enviado para preparar as defesas da Muralha do Atlântico lá na França, enquanto Kesselring, italianófilo declarado, apaixonado pela arte, pelos vultos históricos italianos e pela arquitetura renascentista, assumia o comando do Grupo de Exército C na Itália, segurando então a frente que significava a maior ameaça imediata ao Reich. Levou um certo tempo para que Kesselring fosse reconhecido pela sua grande capacidade estratégica, e sua campanha na defesa italiana é atribuída pelos historiadores como uma das mais bem-sucedidas da história militar. Recuando da Sicília até o território continental italiano, o marechal alemão criou várias linhas de defesa, estendidas de um lado ao outro da bota italiana, que conseguiram então frear o avanço aliado de forma mortalmente eficaz. A lendária linha Gustav, formada por pontos de observação privilegiados, defesas fixas, trincheiras, campos minados, casamatas e obstáculos diversos, defendeu então o território central da Itália por meses a fio, até que a coalizão aliada conseguiu superá-la no verão de 1944, chegando a Roma. Isso tudo, apesar de Kesselring ser da Força Aérea Nazista, quase sem nenhum apoio aéreo, uma vez que a Luftwaffe tinha sido rapidamente varrida dos céus da Itália. As forças da Wehrmacht foram empurradas ao norte para então formarem a linha Gotha, nos arredores de Bolonha. Em outubro de 1944, Kesselring sofreu um grave acidente de carro na Itália e passou o posto de comando para o general Heinrich von Wittgenhoff, com quem ele revezaria o comando por mais uma vez depois de seu restabelecimento e retorno à Itália em janeiro de 45, quando desobedeceu ordens de Hitler para destruir os tesouros de arte e construções históricas das cidades italianas. Sua transferência em março de 1945 para liderar o comando do Exército Oeste sediado na França trouxe von Wittgenhoff de volta ao Comando Supremo da Wehrmacht na Itália em 2 de maio de 1945, no quartel-general inglês em Caserta, no setor leste italiano. Longe das referências mais conhecidas sobre os comandantes e militares alemães de alta patente, estavam os homens que formavam as tropas nazistas em ação na Itália. Remanescentes de anos a fio em ação nos muitos frontes na guerra, os soldados alemães enviados para a defesa do território italiano misturavam a experiência dos que lutaram na frente russa e o frescor dos jovens recém-lançados em combate. As unidades alemãs formadas e encaminhadas para o fronte italiano eram compostas por partes de várias grandes unidades desfeitas para serem então redistribuídas em novas formações. Havia um efetivo de homens trazidos do leste europeu, russos lutando do lado dos alemães, que formavam o 616º Batalhão, inserido na 232ª Divisão de Infantaria Alemã, sem outra opção a não ser a de lutar no limite de suas capacidades físicas e materiais. As forças do eixo então conseguiram resultados surpreendentes para frear a quantidade muitas vezes maior de tropas que compunham a coalizão aliada até a sua derrota inevitável e rendição incondicional. Nos muitos relatos sobre as ações da Força Expedicionária Brasileira, as referências aos inimigos alemães davam a impressão de que os brasileiros lutavam contra uma grande força homogênea, resultado da propaganda anti-eixo. Os super-homens da raça ariana, louros, de olhos azuis, integrantes da lendária SS, com seus uniformes pretos e botas engraxadas. Mas na verdade, essa imagem não se assemelha ao perfil das tropas alemãs em ação na Itália. Os muitos prisioneiros que a FEB conseguiu obter em suas patrulhas ou nos combates mostravam que o super-homem ariano não era nada mais
que um mito. Mesmo bem treinados e dispostos a combater àquela altura do conflito, pareciam ter uma noção clara de que a guerra já estava perdida e de que restava apenas lutar pela honra em campo de batalha e não pela causa nazista. O grupo de exército C alemão era composto pelo 10º, pelo 14º e pelo exército da Ligúria, região de fronteira da Itália com a França. O 14º era composto pelo 51º Corpo de Montanha e pelo 14º Panzerkorps, infantaria mecanizada, é claro. Integrando o 51º Corpo estava a Divisão 232 de Granadeiros, uma unidade de infantaria que era comandada por um veterano de Stalingrado, o general Eckhard von Gablenz. Essa foi a unidade alemã que mais esteve em confronto com a FEB, com seus regimentos 1043 e 1045, cada um com apenas 2 companhias, 1 batalhão de reconhecimento e 1 de artilharia, dividido em 4 grupos. Cada companhia alemã era composto por até 142 homens e cerca de 15 metralhadoras MG-42, a arma que marcou um grande avanço tecnológico pela sua facilidade de produção e eficiência em campo, ou também pela MG-34 usadas em grande quantidade pelos alemães. Embora exigissem rigorosa manutenção, essas metralhadoras tinham grande vazão de tiro e o que dava alto poder de fogo às unidades, operando em operações fixas e podendo ser rapidamente movidas para outro ponto de tiro, evitando a descoberta da origem dos ataques. A pólvora aprimorada usada na munição dos alemães emitia menos fumaça e o difusor na ponta do cano espalhava a chama durante as rajadas, para dificultar então a identificação dos disparos em campo. Não foi à toa que a lurdinha alemã era respeitada entre os pracinhas da FEB. O som característico da MG-42 alemã trouxe terror aos soldados em todas as frentes de lutas, e os soldados brasileiros não foram exceção. Em seus relatos, o ruído de pano rasgando das rajadas era capaz de assustar qualquer um. O motivo pelo qual os pracinhas apelidaram a MG-42 de Lurdinha permanece um mistério. A versão que se tornou mais aceita para explicar o apelido foi de alguém que associou o som das rajadas com o de uma máquina de costura usada por uma certa Lurdinha, namorada de um suposto pracinha que era costureira. Em pouco tempo a história se espalhou e ao escutarem as rajadas da MG-42 ecoando sobre as montanhas da Itália, os pracinhas passaram a comentar lá, olha lá a Lurdinha costurando. Outra arma tão mortífera quanto a Lurdinha era o morteiro médio de 81 mm, que ganhou tanta notoriedade quanto o canhão 88 mm ou os tanques Tiger, junto aos soldados aliados. O morteiro, com alcance de 2.400 metros, disparava um tipo de granada de fragmentação de 80 mm com poder letal num raio de 20 metros. Foi muito usado no cenário de guerra nas montanhas e vales italianos, onde os tiros precisavam cair atrás das cristas de morros e elevações. O som dos projéteis de morteiro também assustava, com seu assovio característico antes da explosão. Algumas unidades alemãs tinham um morteiro em cada pelotão, operado por uma equipe de 3 homens. Uma evolução dos morteiros pesados produzidos pela França antes da guerra, ele tinha o mesmo calibre e formato dos utilizados pelos aliados, e os pracinhas muitas vezes chegaram a usar munição capturada de morteiros alemães. Quanto ao cenário da luta, as montanhas e vales da cadeia dos Apeninos proporcionavam às tropas do eixo uma vantagem presente nos manuais de guerra desde os tempos da China antiga, o domínio do terreno elevado. Nessas condições, uma tropa, mesmo em inferioridade numérica, seria capaz de impedir o avanço do inimigo. Esse era o desafio que se encontrava diante dos exércitos aliados na Itália naquele momento. Os alemães e italianos estavam encastelados nos cumes dos morros, onde a geografia tratava de oferecer o melhor terreno defensivo e o pior terreno para a progressão das tropas atacantes. Depois de subirem a bota italiana, a coalizão aliada se deparava com as dificuldades de avançar nas condições oferecidas pelo terreno montanhoso daquela região, os Apeninos. Em italiano, o termo diminutivo Pequenos Alpes, que denomina a cadeia montanhosa onde nascem os Alpes europeus. Do topo dos morros, os alemães e os italianos podiam observar todos os movimentos das tropas e preparar as linhas defensivas da maneira mais eficaz possível. Outra antiga verdade absoluta sobre as batalhas
comprovada ao longo das ações durante a Segunda Guerra, é a de que apenas a infantaria é capaz de conquistar uma posição inimiga e manter o domínio do terreno. Mesmo com os recursos da guerra moderna, de nada adiantava a superioridade aérea, a precisão da artilharia e o poder e a mobilidade de fogo dos tanques de guerra para debelar o inimigo se o soldado de infantaria não pudesse tomar firme o território. Enquanto houvesse recursos materiais, tanto os soldados alemães quanto os italianos estariam prontos para o combate. Mesmo com as dificuldades em manter os meios para lutar, as muitas linhas férreas e estradas que serpenteavam a rica região industrial do norte da Itália permitiria então a chegada de equipamentos, munição, mantimentos, combustíveis e tropas para suprir as linhas de defesa do eixo no território italiano. A maioria desses deslocamentos era feita então durante a noite por trens e comboios de veículos militares nas linhas férreas e estradas ainda operacionais. Assim, os soldados poderiam se esquivar dos ataques aéreos dos Jabos, apelido pelo qual os alemães chamavam os temíveis caças-bombardeiros Jagdbomber em alemão. Aliados, dentre eles, os P-47 Thunderbolt do Sentapua, o primeiro grupo de aviação caça da FAB. De dia, apenas com tempo ruim ou com cobertura de névoa artificial, recurso que os alemães também usavam, era possível o deslocamento muitas vezes perigoso, pois a visibilidade era nula. Esse foi o motivo, inclusive, do acidente que quase matou o Marechal Kesselring numa estrada perto de Bolonha, quando seu veículo bateu em um canhão rebocado por um caminhão na sua frente, obrigando-o então a entregar o comando ao general Verenkov. Depois da queda de Roma e do dia D, o Senado americano realizou uma investigação para determinar se ainda era válido manter a guerra na Itália. Desde as ações na Sicília e a invasão do território continental italiano, uma vasta quantidade de recursos foi destinada aos aliados em ação no fronte italiano, conforme a determinação de Winston Churchill para avançar através do ponto que ele chamava de ventre suave europeu até atingir Berlim. Senadores americanos visitaram as frentes de combate na Itália, acompanhados por jornalistas e fotógrafos, além do próprio general George Marshall. E ficou decidido então que seriam mantidos os meios necessários para a continuidade das operações. Mesmo com a estabilização dos combates no fim de 44, a frente italiana ainda era considerado de grande importância estratégica, pois mantinha ocupadas 27 divisões alemãs que evitavam o seu deslocamento para ajudar na defesa de Berlim e outros pontos do Reich. Algumas das unidades de elite do exército americano foram enviadas e mantidas na Itália, como a 1ª Divisão Blindada e a 10ª Divisão de Montanha, criada na época. Um grupo de 8 militares da FEB, inclusive, foi enviado para estagiar nesta divisão blindada americana, onde serviram de janeiro de 45 até o final da guerra, sendo que 2 destes foram então feridos em combate durante as operações. O 5º Exército Americano foi a primeira unidade americana a ser formada para operar fora dos Estados Unidos. Ao contrário de muitas unidades que foram extintas depois da guerra, a 10ª Divisão de Montanha e a 1ª Divisão Blindada se mantêm operacionais ainda hoje nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Se você busca se aprofundar na história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, clique aqui e assista ao nosso documentário exclusivo feito pelo Almanac para você. Um grande abraço e até a próxima.